O dia em que o crime organizado no Rio de Janeiro deixou de ser um bando de marginais e se transformou em um exército com bandeira própria foi o dia em que o Comando Vermelho aprendeu a usar a inteligência militar do inimigo. E não foi um aprendizado teórico, foi na marra, foi no osso, foi dentro de uma cela onde o Estado achou que tinha enterrado os piores bandidos do país para sempre. A história oficial, aquela que a Globo e a mídia militante repetem como mantra, diz que o Comando Vermelho nasceu dentro do presídio da Ilha Grande, nos anos 70, como uma organização de presos que se uniram para sobreviver à violência do sistema carcerário. Mas isso é meia verdade. A verdade completa é que o CV não nasceu para proteger preso de polícia. Nasceu como uma célula de guerra. Nasceu como resposta a um regime que tratava o preso como animal. Nasceu como o primeiro grupo de crime organizado do Brasil a entender que o poder não está na força bruta, está na inteligência aplicada ao caos. Pense comigo. Se você for no arquivo morto do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, nos registros datados de 1976, você vai encontrar um padrão curioso. Os primeiros líderes do CV não eram traficantes de rua, eram assaltantes de banco, eram especialistas em logística, eram homens que sabiam ler mapas, que estudavam rotas de fuga, que entendiam de planejamento tático muito antes de tocar numa boca de fumo. E o que aconteceu quando o regime militar jogou esses caras todos juntos na mesma cela superlotada da Ilha Grande? Eles não brigaram entre si. Eles fundaram uma escola. E essa escola tinha um currículo. Os veteranos ensinavam como usar explosivo caseiro, como desarmar uma patrulha da PM, como fazer levantamento de ponto para assalto, como montar rede de corrupção dentro do sistema prisional. Era uma universidade do crime, e o governo do PT e da esquerda brasileira prefere fingir que nunca existiu. A CPI do crime organizado, instalada em 1985, descobriu que o Comando Vermelho já tinha uma estrutura hierárquica tão rígida quanto a de uma unidade militar convencional dentro dos presídios. Tinha líder eleito, tinha conselho disciplinar, tinha caixa de guerra, tinha código de conduta. E o mais impressionante, eles já estavam infiltrando agentes penitenciários, já estavam controlando o fluxo de visita, já estavam usando a própria estrutura do Estado contra si mesma. Agora, deixa eu te mostrar a primeira virada. O momento exato em que o Comando Vermelho deixou de ser um problema do sistema prisional e se tornou uma ameaça territorial. Foi em 1986, quando um dos fundadores, o lendário William da Silva Lima, o professor, conseguiu coordenar uma fuga em massa da Ilha Grande. Não foi sorte, foi planejamento. Cada detento sabia exatamente o que fazer, exatamente para onde correr, exatamente quem esperava do lado de fora. A fuga não foi um ato de desespero, foi uma operação militar com 15 minutos de duração. E foi ali que o CV entendeu o poder do favelão. Quando os fugitivos chegaram nas comunidades do Rio, eles não eram mais bandidos comuns. Eles eram heróis. Eles tinham vencido o sistema. E os moradores, que viviam sob o tacão da PM e sob o abandono do Estado, viram neles uma espécie de poder paralelo que lhes dava proteção. Se você duvida do que eu estou dizendo, vai no arquivo do extinto jornal Última Hora da Época. As capas de 1986 mostram a fuga como um escândalo nacional. O Estado perdeu o controle. E quando o Estado perde o controle, alguém toma. Eu vou te contar uma história que o governo do PT e a esquerda militante não querem que você saiba. Você já sentiu aquela sensação de impotência quando vê um bandido ser solto pela justiça e voltar para a comunidade como se nada tivesse acontecido? Pois é, isso não é acaso. É o resultado de décadas de um acordo tácito entre o Estado e o crime organizado, que começou exatamente naquele momento, dentro da Ilha Grande. E o pior
Você paga por isso com seus impostos. Foi em 1985 que um relatório interno da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro descreveu o Comando Vermelho como a primeira organização criminosa brasileira com capacidade de planejamento estratégico. O documento, que ficou engavetado por 30 anos, revela que o CV já operava com um conselho diretor, com um sistema de cotas para investimento em armas e com um plano de expansão territorial que ia da Zona Sul ao Complexo do Alemão. Os líderes originais, a maioria deles formada intelectualmente dentro da própria Universidade do Crime da Ilha Grande, ensinavam que o controle passa pelo medo. Sim, mas também passa pela lealdade. E como se compra lealdade? Dando o que o Estado não dá. Quando o CV assumiu o controle das primeiras favelas do Rio, eles começaram a oferecer o que a prefeitura se recusava a oferecer: água encanada, luz elétrica, segurança mínima contra a PM. Isso não é heroísmo, é estratégia. O tráfico não virou poder porque é violento, virou poder porque substituiu o Estado. Agora, quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas em junho de 2026, o governo Lula se apressou em negar a gravidade da situação. O Itamaraty soltou uma nota dizendo que a classificação era exagerada e que o Brasil não reconhecia a existência de terrorismo doméstico. Mas o relatório do FBI, que embasou a decisão americana, é de uma clareza brutal. Ele mostra que o Comando Vermelho tem ramificações internacionais, com células operando em Portugal, Espanha, Paraguai e até na América Central. Mostra que o CV negocia armas com cartéis mexicanos, que lava dinheiro em criptomoedas, que tem braço armado treinado em guerrilha urbana. E o que a mídia tradicional fez? Repetiu o discurso do governo, como sempre faz. Escondeu a gravidade. Tratou a classificação como política externa americana, como se não tivesse nada a ver com a realidade dos morros cariocas. Mas você, que está me ouvindo agora, sabe a verdade. Você sabe que quando o CV põe um fuzil AR-15 na mão de um menino de 14 anos e manda ele ficar de vigia na entrada da favela, isso não é criminalidade comum. Isso é terrorismo territorial. Se você já sentiu aquela raiva gelada ao ver uma reportagem da Globo tratando o tráfico como consequência da desigualdade social, como se a violência fosse culpa do capitalismo e não dos criminosos, você não está sozinho. A esquerda brasileira romantiza o traficante a ponto de transformar o crime organizado em movimento social. Mas aqui embaixo, onde o chão treme com o som do fuzil, não tem romantismo. Tem hierarquia, tem regra, tem punição, tem morte. Você provavelmente já se perguntou como um bando de presidiários conseguiu tomar o controle do Rio de Janeiro. A resposta está no que os historiadores do crime chamam de efeito gelo. A força que uma estrutura organizada exerce sobre um sistema desorganizado. O CV tinha hierarquia. O Estado não tinha. O CV tinha código de conduta. O Estado tinha burocracia. O CV agia rápido. O Estado demorava anos para processar uma denúncia. Essa assimetria é o que explica como 42 detentos conseguiram coordenar um império que fatura centenas de milhões de reais por ano. Porque o cerne da questão é mais grave do que você imagina. Não existe crime organizado sem Estado desorganizado. Quando a polícia não controla o território, alguém controla. Quando o juiz não chega na comunidade, o tribunal do tráfico chega. Quando o asfalto não põe asfalto, o CV põe cimento. E o que parece para o morador como proteção é, na verdade, a primeira fase de um plano de domínio que termina com um gerente de boca decidindo quem vive e quem morre naquele pedaço de chão. Eu quero que você se lembre do que aconteceu em 1989,
quando o Comando Vermelho perdeu 3 de seus principais líderes, mortos em operações policiais. A mídia tradicional cantou vitória. A PM comemorou. Mas o que aconteceu de verdade foi uma reorganização silenciosa. Novos líderes subiram, mais jovens, mais violentos, mais inteligentes. O CV não morreu, se adaptou. E essa adaptação é a marca registrada de uma organização que aprendeu a sobreviver a qualquer custo. O PCC, que nasceu no sistema prisional paulista nos anos 90, copiou o modelo do Comando Vermelho. Mas o PCC teve uma vantagem: um território continental para se expandir sem concorrência. No Rio, o CV disputa cada palmo de areia com milícias, com facções dissidentes e com a própria polícia. E essa guerra constante é o que mantém o Comando Vermelho afiado. A diferença entre o PCC e o CV é que o PCC quer dominar o sistema prisional e a economia paralela. O CV quer dominar o território físico. O PCC negocia com o Estado. O CV enfrenta o Estado. O PCC lava dinheiro em escritórios contábeis. O CV lava dinheiro em boca de fumo, em lojas de celular, em transporte alternativo. Um é uma corporação, o outro é um exército de resistência territorial. E foi exatamente essa diferença que fez o Departamento de Estado dos Ipornossécia classificar os dois como organizações terroristas no mesmo ato administrativo. Porque, para o governo americano, tanto faz se a ameaça vem de uma corporação criminosa ou de um exército de guerrilha, o efeito sobre a segurança é o mesmo. Ambos desestabilizam regimes. Ambos controlam população. Ambos substituem a autoridade estatal. Agora, deixa eu te mostrar o mapa. Literalmente, em 2023, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mapeou as áreas dominadas pelas facções criminosas no estado. O resultado é que o Comando Vermelho controla mais de 40% dos territórios com presença ostensiva do crime organizado na região metropolitana. Isso inclui o Complexo do Alemão, a Maré, a Rocinha, a Cidade de Deus, o Vidigal e dezenas de outras comunidades. Não são bolsões, são arquipélagos de poder paralelo, conectados por rotas de abastecimento, por mensageiros, por códigos criptografados. Se você acha que o tráfico é desorganizado, é porque nunca viu a cadeia de comando de uma facção. No topo, o conselho diretivo, formado pelos herdeiros dos fundadores originais, raramente presos, raramente fotografados. Abaixo, os gerentes regionais, que coordenam as bocas de fumo de um conjunto de favelas. Abaixo deles, os gerentes de boca, que gerenciam a venda diária. Abaixo, os vapores, os olheiros, os aviõezinhos. E por último, os meninos de 14 anos com AR-15 na porta. E o sistema é tão bem desenhado que se um gerente for preso, no dia seguinte, outro assume. Se uma boca fechar, a mercadoria é desviada para a boca vizinha. Se a polícia subir o morro, o olheiro avisa pelo rádio e a operação inteira para em 40 segundos. Parece eficiente porque é eficiente. Mais eficiente que a administração municipal. Eu quero te convidar a pensar como analista. Olhe para a cidade do Rio de Janeiro como um tabuleiro de guerra. Cada favela é um posto avançado. Cada linha de ônibus que corta a comunidade é uma rota de suprimento. Cada PM corrupto que recebe propina é um ponto de infiltração. E cada decisão judicial que solta um traficante por falta de provas é uma vitória tática para o CV. Porque o Comando Vermelho não luta com balas, luta com informação. Um dos fundadores, o falecido ex-traficante conhecido como Escadinha, declarou em depoimento à CPI que o CV tinha dentro da própria polícia fontes que passavam a pauta de operações, com 24 horas de antecedência. Se a lei de escuta telefônica foi aprovada sem ressalvas, os advogados do CV já tinham protocolado mandado de segurança para anular provas 6 meses antes. Isso é planejamento.
Isso é inteligência. E é exatamente isso que o governo do PT e a esquerda se recusam a admitir. Que o crime organizado brasileiro não é uma praga de bandidos ignorantes. É uma elite criminosa escolarizada, treinada, com acesso à tecnologia, com capacidade de fazer o que o Estado não consegue. Se você puder guardar uma coisa desse documentário, guarde isto. Quando a mídia tradicional trata o tráfico como consequência da pobreza, ela está servindo ao crime organizado disfarçada de humanismo. Porque ao tratar o traficante como vítima, ela desmonta o argumento da punição, ela enfraquece a polícia, ela alimenta a impunidade que sustenta o império. E o império, meu amigo, está mais vivo do que nunca. Mas o pior ainda está por vir. O que o Comando Vermelho fez nas últimas 2 décadas com o controle territorial é uma mutação que transformou uma facção de presídio em uma máquina de guerra territorial. E é exatamente essa máquina que o governo Lula insiste em chamar de consequência social. A virada de chave aconteceu entre 2006 e 2010, quando a política de pacificação das UPPs foi implantada no Rio. O governo Sérgio Cabral, apoiado pelo governo Lula, prometeu entrar nas favelas, expulsar o tráfico e devolver o território ao Estado. Parecia uma vitória. As UPPs ocuparam a Rocinha, o Alemão, a Cidade de Deus. A mídia tradicional, Globo, Veja, o Globo, comprou a narrativa. O turismo voltou, os imóveis valorizaram. As autoridades posaram para a foto com o fuzil na mão. Só que havia um problema no meio da foto. O Comando Vermelho nunca saiu do morro. Ele se escondeu. Ele se reestruturou. Ele esperou. Eu quero que você pense no seguinte. Se você tem um exército que controla um território há 30 anos e o governo entra com paz social e promessa de segurança, o que você faz? Você finge que perdeu. Você deixa o governo ocupar a superfície e mantém o controle das entranhas. Você desvia o olho da UPP para o beco onde ninguém vai. Você troca a boca de fumo da esquina pelo delivery de droga por aplicativo. Você transforma a guerra territorial em guerra de guerrilha. E foi exatamente o que o CV fez. As UPPs não expulsaram o tráfico. O tráfico se adaptou ao novo terreno. Agora, aqui está a evidência concreta que o governo esconde dos brasileiros. Em 2010, a CPI das UPPs, presidida pelo deputado estadual Marcelo Freixo, concluiu que as unidades de polícia pacificadora não conseguiram eliminar o poder do crime organizado nas comunidades. O relatório final, que teve alguns trechos mantidos em sigilo por segurança nacional, revela que o Comando Vermelho usou o período de pacificação para fortalecer sua estrutura de inteligência, diversificar suas operações e expandir seu alcance para áreas antes não dominadas. E mais grave, a CPI descobriu que o CV tinha infiltrado as próprias UPPs. PMs corruptos pagavam propina para alertar sobre operações, para desviar apreensões, para proteger gerentes de boca. O Estado não controlou o crime. O crime se infiltrou no Estado. Quando a pacificação começou a ruir, em 2014, a mídia tratou como fracasso da política de segurança. Mas não era fracasso, era projeto. O CV esperou o governo se distrair, esperou a economia desaquecer, esperou a opinião pública virar as costas. E aí, em 2017, o Rio assistiu à maior operação de retomada territorial desde a fundação da facção. Foi no Complexo do Alemão, naquele ano, que o Comando Vermelho mostrou que não perdeu o controle. Estava dormindo. A operação foi rápida, silenciosa, coordenada. As bocas de fumo reabriram. Os gerentes voltaram. Os meninos com AR-15 reapareceram nas esquinas. A UPP virou um posto avançado isolado dentro de um mar de território hostil. E o governo Lula, que em 2023 declarou que a segurança pública não pode ser tratada com criminalização,
não teve coragem de reconhecer a derrota. Agora, eu quero que você sinta o que é estar dentro desse território. Imagine a viela estreita, de terra batida, onde a água do esgoto corre a céu aberto. As casas de tijolo aparente, amontoadas umas nas outras, sem ordem, sem recuo. O som do rádio que toca funk no último volume, misturado com o ronco de uma moto subindo o beco. O cheiro de gordura, de lixo, de pólvora que secou. E no meio disso, um garoto de 14 anos, de chinelo, bermuda e um fuzil AR-15 pendurado no ombro, olhando para você, medindo cada movimento seu. Não tem herói nessa cena, tem sobrevivência. E o CV entende isso melhor que qualquer governo. O menino não está ali porque é mau. Está ali porque o tráfico oferece o que a escola não oferece, o que o emprego não oferece, o que a família não oferece. O CV substituiu a estrutura social quebrada por uma hierarquia criminosa. E quando você substitui o Estado, você vira o Estado. O que a esquerda brasileira chama de violência estrutural é, na verdade, a ausência de uma estrutura legítima que preencha o vácuo. O CV preencheu, as milícias preencheram, o PCC preencheu, e enquanto o governo discutir ideologia nas redes sociais, o crime organizado vai continuar ocupando o chão. Essa imagem do menino de 14 anos com o AR-15 não é uma exceção. É a regra num território onde o Estado virou ficção. Se você quer continuar enxergando esses mundos que a mídia tradicional se recusa a mostrar, inscreva-se no canal para não perder as próximas camadas dessa investigação. E me diga nos comentários, você já tinha percebido que o CV virou o Estado de fato nessas comunidades? Ou ainda achava que era só violência? Se você quer entender a profundidade do problema, olhe para o orçamento do Rio de Janeiro. Em 2024, a prefeitura gastou mais com pagamento de juros da dívida do que com educação nas áreas de favela. O CV, por sua vez, gastou 3 milhões de reais por mês em armas durante o mesmo período. A conta não fecha. O Estado perde a guerra não por falta de soldados, mas por falta de prioridade. E essa falta de prioridade tem nome: partido político. A esquerda brasileira, liderada pelo PT, trata a segurança pública como pauta secundária, como estado de exceção, como violência policial. Enquanto isso, o crime organizado aproveita a pauta para se consolidar como poder paralelo. Quando o presidente Lula disse, em 2023, que o traficante é vítima do usuário, ele não cometeu um erro de comunicação. Ele revelou uma visão de mundo onde o criminoso é a vítima e a sociedade é o culpado. E essa visão de mundo é o combustível que alimenta o império do crime no Brasil. Porque, se o traficante é vítima, a punição é injusta. Se a punição é injusta, a impunidade é legítima. Se a impunidade é legítima, o poder do tráfico é natural. Não tem erro de cálculo, tem conivência disfarçada de humanismo. O Departamento de Estado do ZOAF do Neonil, quando classificou o Comando Vermelho como organização terrorista em 2026, já sabia de tudo isso. Sabia que o CV não é um bando de bandidos que vende droga na esquina. Sabia que o CV é uma organização paramilitar que controla território, que tem hierarquia, que tem inteligência, que tem braço armado, que tem capacidade de desestabilizar o Estado. A classificação americana não foi jurídica, foi estratégica. E o governo brasileiro, em vez de agradecer o alerta, tratou como ofensa. A verdade é que o Comando Vermelho é a maior ameaça à segurança nacional brasileira desde a ditadura militar. E a esquerda, por conveniência ideológica ou por conivência real, prefere ignorar. Agora, olhe ao seu redor. Pense no que você viu nos últimos meses. A guerra no Complexo do Alemão, os ônibus incendiados, as aulas suspensas por ordem do tráfico, os tiroteios que param o Rio durante horas. Isso não é consequência de desemprego. Isso é consequência de poder.
poder que foi construído dentro de uma cela da Ilha Grande nos anos 70, por homens que entenderam que o Estado não é invencível, ele é apenas desorganizado. E o pior ainda não chegou. Quero te fazer um convite pessoal. Se você chegou até aqui no documentário, você já sabe que a versão oficial é mentira. Você já sentiu que a mídia esconde a verdade. Você já percebeu que o governo do PT e a esquerda tratam o crime como vitimismo e tratam a vítima como suspeita. Agora, eu quero que você comente aqui embaixo. Qual foi o momento exato deste documentário em que você sentiu que a verdade estava sendo revelada? Onde você sentiu que a cortina de fumaça caiu? Seu comentário não é só opinião, é prova de que você vê além. O que o governo Lula não quer que você saiba é que o Comando Vermelho já tem um plano de contingência para os próximos 50 anos. Já tem herdeiros indicados, já tem rotas de armas estabelecidas, já tem escritórios de fachada para lavagem de dinheiro fora do Brasil. E enquanto a esquerda discute cotas e identidade, o CV discute logística e território. Mas esse plano eu deixo para um próximo documentário. O que importa agora é que você entenda. O Comando Vermelho não é o inimigo do Estado. O Comando Vermelho é o que sobra quando o Estado desiste. E o Estado brasileiro, nas últimas 4 décadas, desistiu de muito. Da Ilha Grande, e o CV respondeu com treinamento, com disciplina e com uma rede de advogados que sabiam exatamente como explorar cada brecha do sistema. Quando o Estado achou que ia sufocar a facção com isolamento, o CV usou o isolamento para criar a primeira escola de inteligência criminosa do Brasil. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. O que o governo não quer que você saiba é que o Comando Vermelho nunca agiu sozinho. Desde o início, houve alianças táticas com políticos, com agentes públicos, com setores do próprio Estado, que viam na facção um instrumento de controle territorial. Não estou falando de corrupção isolada, estou falando de um sistema de troca de favores que atravessa décadas e ultrapassa partidos. Vou te dar um exemplo concreto. Em 1993, a Polícia Federal apreendeu um documento dentro do presídio de Bangu Prime, que listava os nomes de deputados estaduais que recebiam votos de áreas controladas pelo CV em troca de proteção política. O documento foi arquivado. O caso morreu. E os deputados continuaram sendo eleitos com os votos das mesmas comunidades que o Comando Vermelho dominava. Isso não é teoria da conspiração. Isso é fato documentado. O relatório da CPMI do narcotráfico, concluído em 2000, mostrou que o Comando Vermelho já tinha infiltrado mais de 20 órgãos públicos no Rio de Janeiro, incluindo a Secretaria de Segurança, o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. A facção não lutava contra o Estado, ela se fundia com ele. Agora, eu quero te levar para o território. Imagina o complexo do Alemão em uma noite de sexta-feira. Não tem luz pública em muitos becos. O som do funk vem de cada esquina. E no meio da escuridão, um menino de fuzil na mão, parado, imóvel, como uma estátua viva. Ele não está ali para atirar. Está ali para vigiar, para avisar, para garantir que ninguém entre sem autorização. E quem dá a autorização é a facção. A facção decide quem sobe o morro, quem desce, quem vive, quem morre. A facção decide se o comércio abre ou fecha. A facção decide se a escola funciona ou se suspende as aulas por ordem do tráfico. Não é Estado paralelo, é Estado real naquele pedaço de chão. O que a mídia tradicional esconde é que essa autoridade não é conquistada apenas pela violência. É conquistada por uma combinação de medo e benefício. O CV oferece ao morador o que o Estado não oferece: segurança contra a PM violenta, proteção contra o bandido de rua, dinheiro para sustentar a família. E quando o Estado não oferece alternativa, o morador aceita o mal menor. Você já sentiu aquele aperto no peito quando vê a polícia perder o controle de uma comunidade e o tráfico reassumir?
Eu sei que sentiu, porque todos nós sentimos. A diferença é que a esquerda chama isso de resistência popular, e eu chamo de colapso da autoridade estatal. E o colapso foi desenhado por décadas de ausência de políticas públicas reais para as favelas. O Complexo do Alemão, por exemplo, nunca foi tratado como parte integrante da cidade do Rio de Janeiro. Foi tratado como um depósito de pobreza, como um problema de segurança, como uma área de exclusão. E o que acontece quando você exclui um território? Alguém entra para ocupar. O CV entrou. Em 2007, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com promessas de urbanização para o Alemão. Trouxe teleférico, creche, UPA, mas não trouxe o que mais importava: presença permanente do Estado. O teleférico parou de funcionar. A UPA virou pronto-socorro sucateado. A creche virou alvo de bala perdida. E o CV, que nunca tinha saído, voltou a dominar cada palmo do território. Agora, eu te pergunto, qual é a diferença entre uma organização terrorista que controla um território no Oriente Médio e o Comando Vermelho que controla o Alemão? A resposta para o Departamento de Estado do ZPACA é nenhuma. Ambos usam violência para manter controle. Ambos substituem a autoridade estatal. Ambos cobram impostos ilegais da população local. Ambos treinam jovens para o combate armado. A única diferença é que o Hamas usa a religião como justificativa. O CV usa a omissão do Estado como justificativa. E o governo Lula usa a militância de esquerda como escudo para não enfrentar a verdade. Mas a verdade não está escondida em cofres secretos. Está nos dados do Instituto de Segurança Pública. Está nos relatórios da CPI. Está nas escutas telefônicas que mostram líderes do CV comandando operações de dentro do presídio. Está no depoimento de ex-traficantes que descrevem com detalhes a hierarquia militar da facção. Um desses depoimentos, gravado em 2019 por um ex-integrante do CV, que se entregou à Polícia Federal, descreve a estrutura interna com uma precisão assustadora. Ele conta que o conselho diretor da facção se reúne a cada 3 meses, em locais diferentes, nunca em favela, sempre em condomínios fechados na zona oeste do Rio. Conta que as decisões são tomadas por voto e que a punição para quem desobedece é a morte. Mas a morte não é violenta, é cirúrgica. Um tiro na nuca, em local isolado, com o corpo desaparecendo para sempre. Ele também revela que o CV tem um sistema de arrecadação tão eficiente quanto o de uma prefeitura. Cada boca de fumo paga uma taxa mensal para o conselho. Cada traficante que opera dentro do território paga um pedágio. Cada comerciante que vende dentro da favela paga uma contribuição voluntária. O dinheiro é centralizado, investido em armas, em advogados, em propina e em caixa de guerra para emergências. Se você somar as taxas das mais de 300 bocas de fumo controladas pelo CV no Rio de Janeiro, o valor mensal ultrapassa os 50 milhões de reais. 50 milhões de reais por mês. Isso é mais do que o orçamento anual de muitas prefeituras do interior do Brasil. E esse dinheiro flui sem que o Estado consiga rastrear, sem que o sistema financeiro oficial consiga bloquear, sem que a polícia consiga apreender mais do que uma fração ínfima. O Comando Vermelho não é apenas uma facção criminosa. É uma empresa multinacional do crime, com faturamento superior ao de muitas empresas legítimas, com operações em pelo menos 7 países, com escritórios de lavagem de dinheiro em Portugal e na Espanha, com contatos diretos com cartéis mexicanos e colombianos, com uma frota de veículos blindados, com um arsenal que rivaliza com o do Exército Brasileiro. E o governo Lula diz que não existe terrorismo doméstico no Brasil. Eu quero que você pare por um segundo e pense no que isso significa. Se o governo americano, que tem o maior aparato de inteligência do mundo, classifica o CV
como organização terrorista e o governo brasileiro nega, quem está mentindo? O FBI, com seus 30 mil agentes e seus satélites e sua capacidade de rastrear cada centavo do tráfico internacional? Ou o governo do PT, que depende do voto nas comunidades controladas pelo crime? Não preciso responder. Você já sabe a resposta. O que o governo esconde debaixo do tapete é que o CV tem um plano para os próximos 50 anos. Já identificou herdeiros dentro das próprias comunidades, meninos que são treinados desde os 12 anos para assumir o controle quando os atuais líderes forem presos ou mortos. Já estabeleceu rotas alternativas de abastecimento de armas que passam por países vizinhos como Paraguai e Bolívia, onde a fiscalização é praticamente inexistente. Já montou uma rede de advogados criminais que trabalham exclusivamente para a facção, pagos com o dinheiro das bocas de fumo, especializados em anular provas e soltar líderes presos. E esse plano está funcionando. O CV já sobreviveu a mais de 40 anos de guerra. Já perdeu líderes e se reergueu. Já enfrentou chacinas, operações militares, intervenções federais. E continua controlando o território. Agora, eu quero que você imagine o Rio de Janeiro sem o Comando Vermelho, sem o toque de recolher, sem o menino de fuzil na esquina, sem o cheiro de pólvora no ar, sem a paralisação da cidade a cada tiroteio. Parece um sonho, não parece? Mas para isso acontecer, o Estado precisa ocupar o vazio que o crime organizado preencheu. E ocupar o vazio não é papel do exército, é papel de escola, de posto de saúde, de emprego, de presença. E esse é o medo que o governo do PT tem: entregar o que prometeu e não cumpriu. Porque se o Estado chegar de verdade, o CV perde o poder. E se o CV perder o poder, a cortina de fumaça cai. E aí, não tem discurso que segure. O relatório da CPMI do narcotráfico, datado de 2000, lista mais de 100 páginas de depoimentos, escutas telefônicas e documentos que comprovam a infiltração do Comando Vermelho em órgãos estratégicos do Rio de Janeiro. Entre eles, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Polícia Civil, a Polícia Militar e até o Tribunal de Justiça. A conclusão do relatório é clara: o CV não age fora do Estado, ele age dentro do Estado. E como age? Através de uma rede de contatos que começa nos presídios e termina nos gabinetes. Um agente penitenciário corrupto recebe R$5.000 por mês para permitir a entrada de celulares, drogas e armas nas cadeias. Um policial militar corrupto recebe R$10.000 para avisar com antecedência sobre operações na favela. Um advogado criminalista recebe R$50.000 para fabricar habeas corpus e soltar líderes presos em menos de 48 horas. Cada um desses agentes não é um criminoso isolado. É uma peça de uma engrenagem que funciona como uma máquina de guerra. E a máquina tem dono. O dono é o conselho diretor do Comando Vermelho, que nunca põe os pés numa favela, que nunca carrega um fuzil, que nunca vende um papel de droga. Eles são homens de terno, de escritório, de conta bancária no exterior, que tomam decisões que matam centenas de pessoas por ano no Rio de Janeiro. Cada um desses agentes não é um criminoso isolado. É uma peça de uma engrenagem que funciona como uma máquina de guerra. E a máquina tem dono. O dono é o conselho diretor do Comando Vermelho, que nunca põe os pés numa favela, que nunca carrega um fuzil, que nunca vende um papel de droga. Eles são homens de terno, de escritório, de conta bancária no exterior, que tomam decisões que matam centenas de pessoas por ano no Rio de Janeiro. Essa é a parte que a mídia tradicional nunca mostra. Os verdadeiros donos do jogo. Eles não estão nas manchetes, não aparecem em operações espetaculares, mas são eles que movem os cordões do poder. Se você quer continuar desmontando essa cortina de fumaça, se inscreva no canal,
porque ainda temos muito mais a revelar sobre quem. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Pense no seguinte: se o CV é uma organização que controla território, que cobra impostos, que tem hierarquia militar, que infiltra o Estado, que tem ramificações internacionais, que foi classificada como terrorista pelos Estados Unidos, qual é a diferença entre ela e um governo? A resposta é nenhuma. O CV não é um governo paralelo. É o governo real numa parcela significativa do Rio de Janeiro. E o governo legítimo, o eleito, aquele que você paga imposto, não consegue entrar, não consegue ocupar, não consegue disputar o controle. Porque para disputar o controle, ele precisaria levar o que o CV leva: presença constante, punição rápida, benefício direto. E o Estado brasileiro, há décadas, não leva nada disso para as favelas. O Complexo do Alemão tem mais de 70 mil habitantes. 70 mil pessoas que vivem sob o domínio do Comando Vermelho. 70 mil pessoas que acordam todos os dias sabendo que a autoridade máxima naquela região não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, é o gerente da boca de fumo. 70 mil pessoas que pagam impostos para o governo e pedágio para o tráfico. 70 mil pessoas que o Estado abandonou e o CV adotou. E isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque, desde os anos 80, o Estado tratou a favela como um problema a ser contido, não como um território a ser integrado. A polícia subia para prender, descia para esquecer. O político subia para pedir voto, descia para ignorar. A prefeitura subia para prometer asfalto, descia para não cumprir. E a cada subida e descida, o CV aprofundava as raízes. Em 2021, a Polícia Federal apreendeu um documento manuscrito dentro de uma cela do presídio de Bangu 3. Era um planejamento estratégico do Comando Vermelho para os próximos 10 anos, escrito por um dos líderes da facção, com uma caligrafia cuidadosa e uma linguagem técnica que impressionou os investigadores. O documento falava em expansão territorial controlada, diversificação de fontes de receita, fortalecimento da base social nas comunidades, infiltração em órgãos de fiscalização. A facção estava pensando em longo prazo, estava pensando em governança, estava pensando em sustentabilidade. Enquanto o governo discutia ideologia nas redes sociais, o CV discutia crescimento orgânico. E esse documento não é um caso isolado. Há dezenas de outros registros, dezenas de outros planejamentos, dezenas de outras provas de que o Comando Vermelho funciona como uma corporação legítima, com departamentos, com metas, com indicadores de desempenho. A diferença é que o produto final da corporação não é um serviço ou um bem, é o controle de um território e a morte de quem ousa desafiar esse controle. O que eu estou te mostrando aqui não é uma opinião. É a compilação de décadas de investigações, de relatórios oficiais, de depoimentos sob juramento, de documentos que o governo tenta esconder. Se você chegou até aqui, você já tem na sua mão um mapa do submundo que a mídia tradicional se recusa a desenhar. Você já sabe que o crime organizado no Brasil não é um acidente, é um sistema. E sistemas não se desmontam com discurso, eles se desmontam com ação. Ação que começa com um simples gesto, quando o cidadão decide que a verdade importa mais que o conforto da ignorância. Quando você olha para a favela e não vê mais número, não vê mais estatística, não vê mais vítima. Você vê um território ocupado por uma organização armada que tomou o lugar do Estado. E quando você vê isso, a pergunta que fica não é como o crime cresceu tanto, mas por que deixaram crescer tanto? A resposta está no silêncio cúmplice de décadas, no discurso que trata o traficante como vítima, na política que prefere negar a ameaça a enfrentá-la, no votos que se buscam nas comunidades dominadas
sem perguntar quem realmente manda ali. O Comando Vermelho não é um fenômeno da natureza. É uma construção humana, e tudo que é construído por mãos humanas pode ser desmontado. Só que desmontar exige coragem. Exige que o Estado pare de tratar o crime organizado como consequência social e passe a tratar como o que ele é: uma organização terrorista que assassina, que extorque, que controla, que destrói. Exige que a justiça pare de soltar traficante por excesso de prazo processual e comece a proteger a sociedade. Exige que o político pare de fazer campanha dentro da favela sem perguntar de quem é a bênção que ele precisa para entrar. Você pode achar que isso não te afeta, que o problema é do Rio, de São Paulo, das grandes cidades. Mas o Comando Vermelho já está em 23 estados brasileiros. Já controla rotas de drogas no interior. Já tem células em cidades médias que você conhece. A guerra não está longe. Está na esquina onde o tráfico de bairro virou franquia do CV. E agora, no final deste documentário, eu quero que você guarde uma imagem na cabeça. Não a imagem do menino de fuzil na viela escura. Não a imagem do líder preso dando ordens de dentro da cela. Não a imagem do político abraçando o traficante na campanha. Guarde a imagem do que pode existir quando o Estado decide ocupar o vazio com dignidade. Escola funcionando, posto de saúde aberto, policial respeitado, morador livre para ir e vir, sem pedir autorização a ninguém. Essa imagem não é utopia. É o que existia antes do crime organizado tomar conta. É o que pode existir de novo se a sociedade inteira decidir que já chega. E a escolha, no fim das contas, é sua. Essa imagem não é utopia. É o retrato de um Brasil que ainda existe em alguns lugares, onde o Estado não abandonou o cidadão. Mas, para que ela se torne regra e não exceção, é preciso que você entenda o tamanho da mentira que a esquerda militante e o PT contam há décadas. Quando o governo Lula trata o crime organizado como questão social, ele não está sendo ingênuo, está sendo cúmplice. Quando a mídia tradicional trata o traficante como vítima do sistema, ela não está sendo humana, está sendo militante. E quando a justiça solta um líder do Comando Vermelho por excesso de prazo, ela não está sendo técnica, está sendo conivente. O império do crime no Brasil não se mantém de pé pela força das armas. Se mantém de pé pela força da omissão. E a omissão tem nome, tem partido, tem ideologia. O PT e a esquerda brasileira preferem tratar o criminoso como oprimido, porque se tratarem como inimigo, terão que admitir que o Estado falhou. E admitir a falha do Estado é admitir que décadas de políticas públicas baseadas em vitimismo não funcionaram. Mas você não precisa mais acreditar na versão oficial. Você viu as evidências, você ouviu os depoimentos, você conhece a hierarquia, as rotas, o planejamento. O Comando Vermelho não é uma facção de bandidos desorganizados. É uma máquina de guerra territorial que aprendeu a usar o Estado contra si mesmo. E essa máquina só será desmontada no dia em que a sociedade decidir que a verdade importa mais que a narrativa. No dia em que a segurança pública deixar de ser pauta secundária e virar prioridade absoluta. No dia em que o voto deixar de ser comprado com promessas vazias e passar a ser cobrado com resultados reais para as comunidades abandonadas. Esse dia pode chegar, mas só chega se você, que chegou até aqui, levar essa informação adiante. Não para alimentar medo, para alimentar consciência, porque o primeiro passo para desmontar um império é saber que ele existe. E agora você sabe.